causa do orgulho, ambição pessoal e soberba de espírito. Isaías 43, 13 a 14 diz assim: você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. O mais provável é que teve inveja de Jesus, o Filho de Deus, que ocupava uma posição mais elevada que todos. Apesar de Satanás ter uma posição privilegiada, ser perfeito em tudo, em beleza, em sabedoria, em inteligência, Cristo estava acima dele. Desfrutava da glória do Pai. E ele teve inveja, porque ele queria a posição, inclusive o lugar de Deus. Seu nome, assim deu-se a queda. E continua fazendo a sua obra de caluniar Deus perante os homens e caluniar os homens perante Deus. Apocalipse 12, 10 diz assim: então ouvi uma voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Falamos sobre isso aqui, sobre a mulher vestida de sol, quando ele foi expulso e começou a perseguir Israel, quando ele foi jogado aqui na terra, né? Só aqui, já durante a grande tribulação, que ele não terá mais acesso ao trono, mas até aqui, então, em todos os nossos dias, ele tem acesso. E só vai parar de ter durante a grande tribulação, 70 semanas de Daniel, aos 7 anos, né? Seu nome em grego é Rodiábulos. Não sei nem se tem assim que fala, não sei grego, eu não sei grego, né? O caluniador. Quanto à época em que se deu a sua queda, certamente foi algum tempo antes da restauração da terra presente, pois logo no início do estágio presente da terra, Satanás penetrou o cenário terrestre para exercer a sua malícia. Foi quando ele foi tentar lá Adão e Eva, né? Satanás, inchado de orgulho por causa da perfeição e beleza de seu ser, além da vastíssima inteligência, deve ter realmente crido ser possível exaltar-se acima do próprio Deus, estabelecendo a si mesmo como autoridade suprema do universo. Em Isaías 14, 13 e 14, nós já lemos, vou repetir: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E aqui fala sobre a beleza e perfeição dele, né? Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Ele morava lá. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbunclo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. O seu plano ousado, astucioso e incrível, esperava obter sucesso. Incrível porque é difícil de crer, né? A criatura se levantar contra o Criador tão poderoso, o grande eu sou, ainda achar que vai ter sucesso. E até hoje ele acha que vai ter. Apesar de uma quedinha aqui e outra ali, ele ainda crê e acredita. E os anjos que foram com ele acreditam piamente que eles terão sucesso em seu intento de derrubar Deus de sua posição. Influenciou os anjos com promessas que jamais serão cumpridas. E o pior, eles acreditaram e acreditam em sua falácia. A rebeldia de Satanás não se limitou ao reino celestial. Estendeu-se também ao planeta Terra, antigo conhecido seu, onde ele habitava. Enganando Eva e levando o casal Adão e Eva ao pecado. Por que enganando Eva? Porque ele enganou só Eva. Adão não foi enganado, não. Ele pecou conscientemente. Olha o que diz o versículo. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Por que Adão não foi enganado? Não vou entrar nesse mérito, só vou dar só uma. Porque Deus falou com Adão:
Foi ele que passou, é assim que eu quero adoração assim, você faz assim, você faz assado. E outra coisa, de todas as árvores do jardim podereis comer, menos a árvore da vida que está no meio do jardim. A árvore, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, a que está no meio do jardim, pode comer, que é a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal não estava no meio do jardim, estava junto com as outras. Todas ela podia comer, todas as árvores, Adão e Eva. E ele estava falando com Adão, de todas as árvores poderei comer, inclusive a da vida, porque essa árvore da vida, quando você come dela, você terá a vida eterna, menos a do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás chega para Eva, engana ela, diz: como é que Deus disse? Não foi assim que todas as árvores poderiam comer, e dessa, se você comer, vai ser igual ele foi lá, comeu, enganou. Mas depois Deus não fala assim, então vamos tirar do jardim para que ele não venha também e coma da árvore da vida? Aí ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, tornando-se semelhante a Deus. O que Deus faz? Tira o homem do jardim, tira a mulher do jardim, coloca um querubim para guardar a porta do jardim e coloca uma espada para se mover sem auxílios de mão na frente do jardim, para que o homem não volte em pecado, porque agora ele tornou-se um como Deus, sabendo o que era o bem e o que era o mal, só a respeito do conhecimento, não do poder, e um conhecimento muito inferior, claro, mas ele, em pecado, porque ele desobedeceu, ele não poderia voltar e comer da árvore da vida. Porque senão ele ia ser um homem e uma mulher eternos em pecado. Por isso Deus os expulsou do jardim para que eles não comessem da árvore da vida, tá? Depois eu vou dar um estudo sobre isso, sobre essa questão. Mas eu dei mais ou menos para entender por que aqui Satanás enganou somente Eva, Adão não. Porque Deus tinha falado com Adão. Eva foi enganada, porque ela ouviu falar. Você só de ouvir falar é uma coisa, mas Deus vai falar com você é outra, né? Então a responsabilidade estava sobre ele. Quando Eva chegasse para ele dizer: vamos comer, a serpente disse assim, não. Deus disse que de toda árvore a gente pode comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Ela comeu e deu para o marido. Por que ele comeu? Ele não foi enganado, pecou sabendo. Por isso Timóteo fala: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão e levou o marido, porque ninguém quer ir para o inferno só. É sempre um amigo, um companheiro, né? Não, vou para o inferno, mas vou levar um bocado comigo. Não é assim, né? Rebelião de igreja é assim. Porque pastor conversa muita água. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma rebelião aqui, vamos chamar todos que a gente puder. Foi o que Satanás fez, né? O que Satanás fez? Chamou os anjos que ele presidia, que ele era maestro sobre... Ele é um maestro sobre ele, e fez a cabeça daqueles anjos ali, e conseguiu levar um terço. E o mais interessante é que nesse intento com os anjos, ele não se deu muito bem não, ele só conseguiu um terço, mas com os homens ele tem conseguido enganar um bocado, né? E levar um bocado atrás dele, né? Porque aí você vê pessoas que seguem a Satanás, não estão enganados não, irmãos. Eles seguem porque eles querem servir. Você sabe que isso é o mal? Sei. Mas eu vou servir assim mesmo. Por quê? Porque ele quer poder, ele quer honra, ele quer glória, ele quer dinheiro, ele quer facilidades, né? E como o mundo jaz no maligno, né? Lembra-se quando Jesus foi para o deserto, estava lá jejuando, e Satanás, camarada, é folgado, chegou para Jesus e disse: se tu me adorares, eu te darei, ou te darei isso, te darei... Olha, desse jeito ele faz com o homem hoje. E a gente tem visto aí muitas pessoas aí de altas posições ali, que fizeram pactos com Satanás, né, por conta disso. E vão deliberadamente, não são obrigadas, e Deus também não obriga ninguém a servir. Não. Ele deu o livre-arbítrio. Se você quiser, amém. Se não quiser, amém também. Mas prepare para as consequências. Satanás tem conseguido maior porcentagem de sucesso
sucesso entre os homens do que entre os anjos. Convicto de suas opiniões, apesar de ter sofrido alguns baques, ainda acredita que no final será vencedor em sua rebelião contra Deus. Alguns eruditos consideram a queda de Satanás e dos anjos, que o acompanharam, como o fator principal da grande ira de Deus contra a terra original, resultando disso sua ruína descrita em 1:2. Gênesis 1:2 diz assim: era a terra sem forma e vazia. Gênesis 1:2 é Gênesis 1:2. Primeiro capítulo da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, segundo versículo, né? Diz assim: era a terra sem forma e vazia. Se ela era sem forma e vazia, ela já existia ou não? Ela só estava sem forma. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ela já tinha sido criada antes. Aqui só foi uma reorganização de algo que já tinha sido criado. Essa opinião pressupõe que Satanás e seus anjos eram os habitantes originais da terra. Isaías 14, 13 e 14, aqui fala quando ele diz que ia subir acima das estrelas, exaltar o seu trono, no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aí você vai dizer assim, esse negócio aí não tem muita base não, porque quando ele se revelou, Deus o lançou na terra, o amaldiçoou e o lançou na terra. Quando Deus chegou na terra para receber a adoração de Lúcifer, do querubim que cobre, do querubim ungido, de maestro celestial, com todos os anjos que ele presidia ali, na terra onde ele morava, a terra perfeita, um jardim. Quando ele chegou para receber a adoração, que ele procurou e não achou. Cadê Satanás? Cadê Lúcifer? Eu vim receber o culto, cadê? Já tinha se rebelado. Deus volta para a sua posição, lá no terceiro céu, e manda chamar Satanás, Lúcifer, o querubim. Aí ele vai com todos os seus anjos, os que o seguiram na rebelião, e comparece diante do Senhor, diante do trono. De lá, ele declara a rebelião: a partir de hoje estamos rebelados, quero a sua posição, me assentarei, sou muito belo, sou muito inteligente, e aqui está todo esse séquito que me segue. Nessa hora ele foi amaldiçoado. Ele e um terço que o seguiram foram lançados na terra. Nessa hora, Deus ficou tão irado que a terra se transformou novamente num caos. Por isso, Gênesis 1:2 diz que a terra era sem forma e vazia. Ok? Passos para a queda. Subirei ao céu. Que aqui nesse versículo 13 e 14, que está bem aqui em cima. Satanás queria a posição ao lado de Deus no céu, lugar este reservado a Cristo, conforme Efésios 1:20. Por isso que eu falei anteriormente que ele queria a posição do Filho, né? Que manifestou, Efésios 1:20 diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Ele está à direita de Deus, Cristo, à sua destra. Aí Satanás continua: exaltarei o meu trono. Lá no versículo 13. Satanás queria seu trono sobre todo o principado, potestade e domínio, lugar este prometido a Cristo. Em Efésios 1:21 diz: acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Que está falando de Cristo, que ele está acima de tudo isso. E Satanás queria essa posição. Aí ele continua, no versículo 13: me assentarei no monte da congregação. Satanás queria reinar sobre o povo de Deus,
privilégio é este dado ao Messias prometido. Isaías 9 diz assim, do 6 a 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ele queria esta posição que é dada ao filho, queria governar sobre todos os povos, raças, nações, tribos e línguas, e ainda tirar ele, o Deus, da posição dele e assumir. Subirei acima das mais altas nuvens, no versículo 14. Satanás queria a glória que só Deus tem, e esta pertence a Cristo. João 17,5 diz assim, e agora, isso é Cristo falando, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, antes da criação do mundo. Cristo já tinha a glória junto com o Pai. Aí chega este ser perfeito, inteligentíssimo, lindo, que Deus o fez assim, perfeito. Nele não havia imperfeição. Dele se contentar com a posição que ele tinha, a posição exaltadíssima, não queria mais. Queria a posição do Pai e do Filho. Aí também é demais. Serei semelhante ao Altíssimo. Não quer só a posição, não quer ser igual, coitado. Satanás queria o poder e a autoridade do Altíssimo, e esta também pertence a Cristo. O poder e a autoridade de Deus pertencem a Cristo. João 8,58 diz assim, disse Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E todo o poder me é dado nos céus e na terra. Resultado da queda de Satanás e dos anjos que o seguiram. Já são 9h48, eu vou encerrar por aqui e vou começar a falar sobre isso na quarta-feira, tá? Aí nós vamos falar sobre isso, porque já é 9h48, ainda tem que procurar a oferta, né? Depois nós vamos falar sobre isso e vamos falar sobre outras coisas muito interessantes também, quer ver? Eu quero mostrar aqui para vocês, só isso aqui, cadê?